Os humanos possuem necessidades reprodutivas significativas, levando a IA a designar-lhe esposas alienígenas pequenas. Jeremy Wayne olhou para o elegante edifício corporativo, sentindo uma mistura de antecipação e medo. A estrutura se erguia sobre ele como um espelho polido, refletindo a vibrante agitação da metrópole alienígena conhecida como Nova Próxima. Seu amigo Kellen havia elogiado muito este lugar, insistindo que era a chave para forjar laços estelares através da galáxia. No entanto, enquanto Jeremy estava ali, a dúvida começou a surgir. Talvez ele estivesse pensando demais, pensou, passando a mão pelo seu cabelo loiro curto. Aos 32 anos, Jeremy havia conquistado um espaço para si como um dos raros diplomatas humanos no setor. No entanto, apesar de seu sucesso profissional, sua vida pessoal parecia uma paisagem árida, marcada por uma série de relacionamentos fracassados e inúmeras noites solitárias. Respirando fundo para se acalmar, ele alisou sua simples camiseta cinza e endireitou suas calças escuras antes de passar pelas portas transparentes. Dentro, a área de recepção pulsava com uma atividade vibrante. Uma diversidade de espécies alienígenas se reuniu na área de espera, cada uma buscando conexão neste canto único da galáxia. Na recepção, uma recepcionista de pele turquesa, com 4 olhos expressivos, olhou para cima e ofereceu um sorriso caloroso. Bem-vindo a Stellar Bonds. Você tem um compromisso? Jeremy Wayne. Ele respondeu. Meu amigo Kellen Vox me indicou. Os olhos dela se arregalaram levemente ao ouvir o nome dele. Ah, Sr. Wayne. Não costumamos ver humanos aqui. Por favor, siga-me. Ela o conduziu por um corredor adornado com depoimentos holográficos, exibindo casais alegres, a maioria dos quais pertencia a espécies que ele mal conseguia identificar. Eles pararam em frente a uma porta marcada Avaliação de Compatibilidade. Nossa IA analisará seu perfil biológico e psicológico para identificar sua combinação perfeita. Ela explicou. O processo é bastante abrangente, mas eu prometo, vale cada momento. Jeremy acenou com a cabeça e entrou na sala. Era um espaço minimalista, com apenas uma única cadeira voltada para uma parede viva, com cores em constante mudança. Ao se acomodar na cadeira, seu assistente de IA montado no pulso, A ou RIA, ganhou vida automaticamente. Uma conexão foi estabelecida com o mainframe da Stellar Bonds, e a área foi anunciada como uma interface azul brilhante projetada sobre seu antebraço, iniciando uma avaliação de compatibilidade. Uma voz calmante ressoou por toda a sala. Por favor, relaxe, Sr. Wayne. Isso levará apenas alguns minutos. Enquanto se acomodava, vários scanners surgiram graciosamente das paredes, envolvendo-o em um suave brilho. Jeremy podia sentir uma sutil sensação de formigamento enquanto eles começavam seu trabalho. Fascinante, comentou a voz. Suas respostas fisiológicas são realmente únicas. Isso é uma coisa boa ou ruim? Jeremy perguntou, com um toque de curiosidade em seu tom. Nenhuma das duas coisas, respondeu a voz. É simplesmente diferente do que normalmente encontramos com nossa clientela habitual. Após alguns momentos, os scanners se retraíram lentamente, deixando Jeremy a ponderar as implicações dessa avaliação incomum. Diante dele, a parede se transformou em uma vasta exibição de padrões de dados intrincados. Análise completa. A ou RIA anunciou. Stellar Bonds. Um olho que tudo vê deseja compartilhar suas descobertas. À medida que a principal IA falou mais uma vez, a iluminação da sala mudou para um âmbar quente, envolvendo o espaço em um brilho aconchegante. Sr. Wayne, nossa análise revelou algo verdadeiramente fascinante sobre a fisiologia humana, particularmente nos homens. Jeremy se mexeu em seu assento, sentindo-se um pouco incomodado. Através da nossa análise de seus parâmetros biológicos, chegamos à conclusão de que os homens humanos possuem necessidades reprodutivas notavelmente altas. Como uma reviravolta surpreendente, o sistema escolheu 2 parceiros para você. Espere, o quê? Jeremy se levantou em choque. 2 parceiros? Isso deve ser um engano. Nesse momento, a porta atrás dele se abriu, interrompendo sua protesto. Jeremy se virou e congelou no lugar. Paradas na porta estavam 2 mulheres humanoides pequenas.
quase idênticas em aparência. Sua pele azul suave brilhava sob a iluminação do ambiente, emitindo um brilho etéreo. Ambas tinham cabelos rosa vibrante até a cintura, com delicadas orelhas pontudas aparecendo entre os cachos que caíam. Elas usavam vestidos de látex rosa brilhante, justos ao corpo e combinando, que apresentavam decotes ousados, acentuando suas silhuetas esbeltas, mas curvilíneas. Uma delas deu um passo à frente, seu sorriso suave e convidativo, enquanto ela gentilmente pegava a mão dele. "Olá, Jeremy. Eu sou Luara", disse ela, sua voz melódica e quase hipnótica. A outra garota, com seus grandes olhos azuis, o observava com curiosidade brincalhona. "E eu sou Mivra. Estamos muito felizes em conhecê-lo." A mandíbula de Jeremy caiu de surpresa. Ele olhou entre o holograma projetado em seu braço e as duas mulheres à sua frente, lutando para compreender a situação que se desenrolava. A IA, mantendo sua calma, continuou a relatar o protocolo da empresa. Todas as etapas preliminares de flerte e cortejo foram ignoradas. "A partir deste momento, você é oficialmente um marido, e essas duas mulheres notáveis são suas esposas. O contrato que você assinou é para um ano de coabitação, projetado para facilitar a integração completa e avaliar a compatibilidade." É difícil de acreditar, mas Jeremy realmente conseguiu. "Eu não consigo fazer isso", Luara respondeu, seu sorriso inabalável. "O contrato já foi processado. Sua amiga Kelly assinou como sua fiadora." "Aquele bastardo", Jeremy murmurou entre dentes. "Olha", Luara continuou, seu tom firme. "Claramente houve um mal-entendido. Há algo de errado conosco?" Mivra perguntou, seus grandes olhos de repente voltados para baixo. Jeremy sentiu uma aguda pontada de culpa, mesmo que a situação parecesse absolutamente absurda. Não. Vocês dois parecem maravilhosos", ele respondeu, tentando tranquilizá-la. "É só que casar com duas pessoas que acabei de conhecer. Bem, não é assim que as coisas costumam funcionar para os humanos." "Sua cultura tem uma rica história de relacionamentos poligâmicos", interveio a IA. "Nossos dados sugerem que você é especialmente adequado para esse tipo de arranjo." Assim que Jeremy estava prestes a expressar suas objeções, a RIA interrompeu com suas percepções. Os detalhes do contrato foram baixados e os arranjos de moradia em sua residência estão todos prontos. O transporte está esperando logo do lado de fora. Jeremy passou a mão pelo cabelo, uma onda de sobrecarga o invadindo. "Preciso falar com Kelly", pensou. "Sua amiga deixou uma mensagem para você", disse Luara, puxando um pequeno projetor holográfico de seu bolso. Ao ativá-lo, o rosto radiante de Kelly se materializou acima do dispositivo. "Surpresa, amigo. Considere isso meu presente de aniversário adiantado para você. Essas mulheres notáveis são de Azurea, uma espécie renomada por sua compatibilidade com os humanos. Confie em mim, você vai agradecer por essa oportunidade mais tarde. E não se preocupe com as despesas, eu cuidei de tudo. Aproveite seu ano." A mensagem terminou, deixando Jeremy olhando para o vazio, sua mente acelerada com possibilidades. "Devemos voltar para casa, querido marido?" Mivra perguntou, entrelaçando seu braço com o dele. Luara segurou seu outro braço, criando uma frente unida. "Trouxemos tão poucos pertences", ela continuou. "A empresa prometeu que vocês forneceriam tudo o que precisamos." Jeremy olhou entre as duas mulheres, entendendo que, por enquanto, ele tinha pouca escolha, a não ser concordar com os planos delas. "Suponho que é hora de ir", disse ele, com um leve tom de incerteza na voz. Ao saírem do prédio e entrarem no transporte que os aguardava, a mente de Jeremy fervilhava com perguntas sobre a jornada que tinham pela frente. O veículo subiu suavemente, levando-os em direção ao seu apartamento e anunciando o que certamente seria o ano mais bizarro de sua vida. O apartamento de Jeremy de repente parecia apertado enquanto suas duas novas esposas exploravam ansiosamente cada canto e recanto. O que antes era um refúgio espaçoso, aparentemente grande demais para apenas uma pessoa, agora pulsava com uma energia desconhecida. Luara estava absorta em examinar sua coleção de artefatos terrestres, enquanto Mivra inspecionava curiosamente o sintetizador de alimentos, com os olhos arregalados de admiração. "Sua casa tem uma vibe distintamente minimalista", comentou Luara,
seus dedos azuis deslizando sobre as lombadas dos livros físicos que alinhavam a prateleira. Uma visão rara no mundo digital de hoje. Não passo muito tempo aqui, Jeremy admitiu, sua voz tingida de nervosismo enquanto caminhava de um lado para o outro. Escute, preciso fazer algumas ligações. Por favor, sinta-se à vontade, mas seja o que for, não toque em nada importante. Com isso, ele entrou em seu escritório em casa, fechando a porta firmemente atrás de si. Egeria, conecte-me ao departamento jurídico da Embaixada Humana. Enquanto Jeremy aguardava a conexão, ele lançou um rápido olhar aos detalhes do contrato exibidos em seu monitor de risco. A letra miúda se espalhava pela tela, extensa e intrincada, escrita em pelo menos 3 idiomas diferentes. As subseções pareciam intencionalmente convolutas, acrescentando à complexidade do documento. A divisão jurídica da Embaixada Humana foi recebida por uma mulher de expressão severa. Conselheira. Aqui é Price falando, disse ela com um tom profissional, mas acolhedor. Sou Jeremy Wayne, o elo diplomático para o setor Próxima. Ele respondeu, com urgência tingindo sua voz. Eu tenho uma situação que precisa da sua atenção. Depois de expor os detalhes de seu dilema, Jeremy aguardou ansiosamente, esperando que o especialista legal fornecesse uma solução direta para seu problema. Em vez disso, ela franziu a testa com preocupação. Sr. Wayne, receio que a Stellar Bond opere sob a lei azuriana, que reconhece casamentos mediados por IA como legalmente vinculativos. O fato de que seu amigo assinou como fiador complica significativamente as coisas. Tem que haver algo aqui. O contrato estipula claramente um período de teste obrigatório de 30 dias antes que qualquer dissolução possa ser considerada. Mesmo depois disso, as penalidades são bastante severas. Ela ajustou os óculos pensativamente. Eu aconselho fortemente contra tomar qualquer ação imediata. Em vez disso, vamos documentar tudo cuidadosamente e construir um caso sólido de coerção. Depois de desligar o telefone, Jeremy afundou em sua cadeira, o peso da situação se instalando pesadamente em seus ombros. 30 dias pelo menos com 2 esposas alienígenas. Quando ele finalmente saiu de seu escritório, foi recebido por Luara e Mivra, que haviam trocado suas roupas formais por algo mais relaxado. Elas agora vestiam longos trajes azuis que não apenas complementavam seus tons de pele únicos, mas também destacavam elegantemente suas silhuetas. Nós preparamos o jantar, Mivra anunciou orgulhosamente, gesticulando em direção à mesa de jantar, onde 3 pratos fumegantes aguardavam. Você realmente não precisava, você respondeu. Podemos analisar a história dos seus sintetizadores de alimentos para determinar as preferências humanas. Luara explicou que este prato foi criado para ser suave para o seu sistema digestivo, ao mesmo tempo em que o infunde com os sabores vibrantes de azuria. A refeição, que se assemelhava a macarrão regado com um molho iridescente, exalava um aroma de dar água na boca que era simplesmente irresistível. Com um leve toque de relutância, Jeremy se acomodou em seu assento, seu estômago o traindo com um rugido inconfundível. Canção, ele começou, sua voz um pouco hesitante. Você poderia me contar sobre Azúria? Os gêmeos trocaram um olhar cúmplice antes que Mivra assumisse a liderança. Nosso mundo natal orbita um sistema estelar binário, ela explicou, com um tom cheio de orgulho. Na cultura azuriana, é costume que os indivíduos sejam emparelhados desde o nascimento. Gêmeos como nós são considerados particularmente afortunados. Nossa sociedade valoriza muito a harmonia e os relacionamentos complementares, explicou Luara. É por isso que ficamos surpresos quando fomos emparelhados com um único humano. Enquanto Jeremy saboreava a comida surpreendentemente deliciosa, ele comentou: na Terra, a maioria dos casamentos é formada entre 2 indivíduos que se escolhem após um longo período de namoro. Mivra, sempre a observadora, interveio. Que ineficiente. Nossos algoritmos de compatibilidade de IA são quase infalíveis. Quase. Jeremy levantou uma sobrancelha, intrigado. Luara inclinou a cabeça, um gesto que despertou ainda mais sua curiosidade. Você sabia que a taxa de divórcio entre casais combinados por IA é de 7%? Ela perguntou, com um tom leve, mas informativo. Jeremy não pôde deixar de sorrir. Era um número surpreendentemente baixo,
especialmente quando comparado às estatísticas da Terra. Essa é uma estatística completamente nova, mas, honestamente, é melhor do que o que temos em casa, ele admitiu, sentindo um alívio. À medida que o jantar continuava, ele se viu relaxando, surpreendentemente à vontade. Apesar das circunstâncias incomuns que o cercavam, os gêmeos não eram apenas inteligentes, mas também profundamente curiosos, frequentemente fazendo perguntas perspicazes sobre a cultura humana. Em troca, eles se deliciavam em compartilhar detalhes cativantes sobre seu próprio mundo único. Os movimentos deles fluíam com uma elegância graciosa, quase hipnótica por natureza, enquanto suas risadas ressoavam como uma bela melodia. Após o jantar, enquanto trabalhavam juntos para limpar a mesa, Jeremy começou a notar os detalhes que havia perdido em seu choque inicial. Ele observou as sutis diferenças entre as gêmeas, a maneira como os olhos de Luara se enrugavam com calor quando ela sorria e como Mivra gesticulava animadamente quando estava empolgada. "Você está olhando", Mivra comentou com um sorriso brincalhão. "Desculpe, eu só." Jeremy gaguejou, sentindo um calor subir às suas bochechas. "Isso é tudo muito novo para mim." "Nós entendemos", Luara disse, aproximando-se dele. "O contrato não exige consumação imediata." Jeremy quase deixou o prato escorregar de suas mãos. "Isso não é." "Eu não estava." Ele gaguejou, mas a observação perspicaz de Mivra cortou sua protesto. "Suas respostas fisiológicas sugerem o contrário", ela comentou, seus grandes olhos momentaneamente se desviando para sua região abdominal antes de se fixarem em seu olhar mais uma vez. Os Azurians possuem a habilidade de detectar mudanças sutis na temperatura do corpo e no fluxo sanguíneo. "Isso é invasivo", murmurou Jeremy, mas ele não conseguia afastar a atração inegável que sentia. Apesar da situação, havia um charme irresistível envolvendo ambas as mulheres que o cativava. "Achamos a sinceridade humana bastante refrescante", comentou Luara, aproximando-se de Jeremy, permitindo que ele sentisse um leve aroma de suas flores exóticas. "Em Azurea, nossos rituais de cortejo podem se estender por meses antes que qualquer contato físico seja permitido. Mas a IA concluiu que somos uma combinação perfeita." Mivra acariciou suavemente o braço dele, seu toque fazendo-o sentir um arrepio. "E o contrato deixa claro que estamos destinados a coabitar em todos os sentidos tradicionais." Jeremy engoliu em seco, sentindo o peso do momento. "Acho que devemos levar as coisas devagar, não importa o que alguma IA possa sugerir." "Certamente", Luara concordou, seu sorriso revelando uma resiliência que indicava que ela não estava desanimada. "Depois de tudo, temos um ano inteiro pela frente." Mais tarde naquela noite, enquanto estava deitado sozinho em sua cama, enquanto os gêmeos ocupavam o quarto de hóspedes, Jeremy se viu olhando para o teto, dividido entre seus pensamentos. A situação legal era certamente complicada, mas ele não podia ignorar a química inegável que estava florescendo entre eles. Talvez passar 30 dias juntos não fosse tão terrível, afinal. Nesse momento, sua IA montada no pulso piscou e ganhou vida, revelando uma mensagem criptografada do conselheiro Price. Wayne se deparou com algo preocupante na estrutura corporativa da Stellar Bond. "Encontre-me amanhã a 09 House em um local seguro." "Venha sozinho", ele instruiu. Enquanto isso, o sono escapava de Jeremy enquanto ele contemplava a potencial conspiração escondida por trás de seu arranjo conjugal não convencional. A localização segura revelou-se ser um charmoso café escondido no distrito humano de New Proxima. Jeremy chegou antes do horário marcado, optando por uma aconchegante cabine de canto que oferecia uma visão clara de todas as entradas. 15 minutos depois, a conselheira Price sentou-se na cadeira em frente a ele, colocando um bloqueador de sinal na mesa com um tilintar deliberado. "O que você está prestes a ouvir fica bem aqui nesta mesa", disse ela, mergulhando direto no cerne da questão. Stellar Bonds não é apenas um serviço de matchmaking. Eles estão coletando amostras genéticas de todas as espécies com as quais trabalham, com um foco particular nos humanos. Jeremy franziu a testa ponderando a questão. Para que propósito? Essa foi a preocupação que ocupou a mente da empresa-mãe deles, Genix Corporation. Renomada por sua expertise em engenharia genética,
A Jennings havia recentemente voltado sua atenção para as complexidades das capacidades reprodutivas humanas. Ela deslizou um chip de dados pela mesa, com uma expressão séria. Isso contém evidências de amostragem genética não autorizada durante as avaliações de compatibilidade. O coração de Jeremy disparou enquanto ele processava suas palavras. Luara e Miura estão envolvidos? Ele perguntou, uma sensação de proteção tomando conta dele. Como participantes ativos na situação que se desenrolava, provavelmente não estavam cientes de que também eram portadores involuntários de tecnologia de monitoramento. A expressão de Price suavizou um pouco enquanto ele perguntava: como estão as coisas em casa? Jeremy sentiu um calor subir pelo rosto. Para sua surpresa, ele se viu admitindo: não está terrível. Seja cauteloso, Wayne. Embora suas esposas possam parecer inocentes, sua biologia pode ter sido meticulosamente projetada para compatibilidade com os humanos. Não é coincidência que este programa esteja alinhado com a expansão da humanidade no setor. Antes que Jeremy tivesse a chance de responder, seu comunicador de pulso vibrou com uma mensagem urgente de Luara. Uma importante celebração azuriana está acontecendo esta noite, dizia a mensagem. Sua presença é requerida como nosso marido. Por favor, use traje formal, pois a mídia estará presente. Droga, Jeremy murmurou entre dentes. Eu tenho que ir. Ele se lembrou do aviso de Price enquanto se levantava. Não confie em ninguém fora da embaixada. Quando Jeremy finalmente voltou para casa, ficou surpreso com a transformação de seu apartamento. Decorações cintilantes pendiam do teto e uma vibrante variedade de comidas exóticas adornava a mesa de jantar, criando uma atmosfera que era ao mesmo tempo festiva e misteriosa. O que é tudo isso? Ele perguntou, com os olhos arregalados enquanto Luara saía do quarto, adornada em um deslumbrante vestido de gala que destacava lindamente sua pele azul e cabelo rosa. É o Festival das Uniões, ela explicou, sua voz cheia de empolgação. É a celebração mais significativa da cultura azuriana. Todos os casais recém-unidos são obrigados a participar. E você não pensou em mencionar isso antes? Assumimos que a IA já havia informado você, disse Mivra, entrando na sala com um traje deslumbrante que tirou seu fôlego. Como a primeira humana a ter um vínculo triplo azuriano, ela seria a convidada de honra. Jeremy passou a mão pelo cabelo, a frustração estampada em seu rosto. Eu não posso fazer isso, não depois do que acabei de aprender sobre ligações estelares. Os gêmeos trocaram olhares preocupados, sua curiosidade despertada. O que você descobriu? Luara perguntou, sua voz carregada de preocupação. Ele hesitou, lembrando-se do aviso de Price, mas a urgência nas expressões deles o incentivou a dar um salto de fé. Eles estão coletando amostras genéticas, potencialmente usando vocês dois como recipientes para a tecnologia de monitoramento. Em vez de demonstrar choque, os gêmeos trocaram olhares cúmplices. Suspeitávamos disso, admitiu Mivra. Os azurianos possuem uma consciência aprimorada de nossos corpos. Durante nosso processamento inicial, descobrimos a amostragem. Por que você não disse nada? Jeremy exigiu, sua voz carregada de frustração. Estávamos avaliando sua confiabilidade. Luara respondeu calmamente. Muitos aproveitariam tais informações para seu próprio benefício. E agora? Mivra perguntou, aproximando-se, seus olhos fixos nos dele. Agora acreditamos que você é diferente. Havia uma sinceridade em sua voz que ressoava profundamente com Jeremy. Os humanos, ela continuou, têm uma reputação de integridade que poucas espécies conseguem rivalizar. À medida que ela se aproximava, uma onda de calor o envolveu, tornando difícil concentrar-se na conspiração que se desenrolava diante deles. O cheiro exótico de sua pele o envolveu, distraindo-o ainda mais da gravidade da situação em que se encontravam. A celebração de hoje à noite reunirá representantes de todas as principais corporações e governos do setor, explicou Luara, incluindo executivos da Jennings. É a oportunidade perfeita para reconhecimento, pensou Jeremy, enquanto seu treinamento diplomático começava a dominar sua mente. Mas primeiro, Mivra disse com um sorriso brincalhão, você precisa da roupa certa. Eles o levaram para o quarto, onde um terno formal o aguardava.
Era claramente feito sob medida para se ajustar à sua forma humana, mas apresentava toques sutis de design azul que adicionavam um charme único. "Como você conseguiu minhas medidas?" Ele perguntou com um toque de curiosidade na voz enquanto o ajudavam a vestir o paletó. "Possuímos habilidades de observação notavelmente aguçadas", Luara respondeu, seus dedos permanecendo em seus ombros um momento a mais do que o necessário. Enquanto o ajudavam a se vestir, seus toques passaram de práticos para algo mais íntimo, criando uma tensão elétrica no ar. Dedos deslizavam sobre seu pescoço, enquanto mãos alisavam meticulosamente o tecido em seu peito com um cuidado quase obsessivo. "Isso faz parte da cultura azuriana?" Jeremy perguntou, sua voz saindo mais áspera do que ele pretendia. Mivra se inclinou mais perto, seu hálito quente contra sua orelha enquanto ajustava sua gola por trás. "Preparar o parceiro para a apresentação pública é um dever sagrado", ela explicou. "Todas as esposas azurianas cuidam de seus maridos com tanto zelo?" Ele perguntou, observando enquanto Luara se ajoelhava ao seu lado para ajustar a barra de suas calças, seu rosto perigosamente próximo de sua região abdominal. "Apenas aquelas que consideram seus parceiros dignos", ela respondeu, seu olhar se elevando para encontrar o dele, cheio de um desejo inconfundível. De repente, a sala parecia aquecer vários graus. Jeremy limpou a garganta, percebendo a mudança na atmosfera. "Devemos provavelmente ir embora", ele sugeriu. Mivra, com a mão envolvendo suavemente sua cintura por trás, inclinou-se e sussurrou: "A celebração não começa por mais 1 hora." O que se desenrolou a seguir foi um turbilhão de sensações. O toque fresco da pele azul contra a sua, enquanto mechas de cabelo rosa caíam sobre seu peito. Frases suaves e sussurradas em uma língua azulada preenchiam o ar. Palavras que ele não conseguia compreender, mas cujo significado era cristalino. Nesse momento, suas diferenças culturais desapareceram, unidas pela linguagem atemporal e universal do desejo. 3 corpos descobrindo uma harmonia inesperada. Enquanto estavam entrelaçados, Jeremy experimentou uma peculiar sensação de correção que desafiava toda a lógica em relação às suas circunstâncias. Era um sentimento que ele começou a explorar. Com um sorriso, Luara concluiu o tradicional ritual de ligação azuriano. "Muito tradicional", Mivra concordou, seus dedos traçando padrões delicados em seu peito. "Embora geralmente não seja tão vigoroso." Luara acenou com a cabeça, sua admiração evidente. "A resistência humana é realmente notável." Jeremy riu, mas sua atitude rapidamente mudou para uma de seriedade. "Já ouvi isso antes", ele disse. "Mas temos uma questão urgente em mãos. Se a Stellar Bonds está realmente colhendo material genético, então precisamos reunir informações esta noite." Mivra interveio, seu tom de repente todo profissional. "O festival contará com a presença dos principais executivos da Genix. Como convidados de honra, os participantes terão a oportunidade única de interagir com todos eles", acrescentou Luara. Enquanto Jeremy se preparava para sair para a celebração, ele chegou a uma profunda realização. Suas esposas eram muito mais do que as companheiras decorativas que ele inicialmente pensara que fossem. Eles eram parceiros, inteligentes e engenhosos. O vínculo entre eles havia se aprofundado de maneiras que ele nunca esperara, criando uma conexão genuína entre os dois. Qualquer conspiração que estivesse por vir, eles a enfrentariam juntos, unidos em sua busca pela verdade. O Festival da União se desenrolou dentro de uma magnífica cúpula de cristal no coração de Nova Próxima. À medida que seu transporte se aproximava, Jeremy não pôde deixar de se sentir cativado pela pura esplendor da estrutura. Suas paredes translúcidas dançavam com as luzes da cidade, projetando um hipnotizante caleidoscópio de cores ao redor. "Impressionante", murmurou ele, com os olhos voltados para a cúpula. Ela simbolizava o ovo cósmico, a fonte da qual todos os azuis acreditam que a vida se originou. Luara, com a mão descansando confortavelmente em sua coxa, explicou seu significado. Após a conexão íntima que tiveram, toques casuais assim pareciam completamente naturais. "As pessoas celebram uniões aqui porque uma nova vida começa com a junção de almas?" Mivra interveio ao seu lado. Jeremy sentiu uma onda de proteção tomar conta dele por ambos.
O que havia começado como um arranjo awkward estava se transformando em algo real, algo verdadeiramente digno de lutar. O transporte pousou em uma plataforma designada, onde um comitê de recepção estava pronto para saudá-los. Drones de câmera zumbiam no ar, suas lentes focadas no trio em comum. Jeremy se inclinou e sussurrou: "Lembre-se, estamos aqui para coletar informações. Fique atento." Ao pisarem na plataforma, um homem alto com pele azulada impressionante, adornado com elaboradas vestes cerimoniais, aproximou-se deles. "Bem-vindos, ilustres convidados", anunciou ele com um gesto dramático. "Sou o diretor Pelan da Comissão de Intercâmbio Cultural." Jeremy não pôde deixar de reconhecer a performance da diplomacia se desenrolando diante dele. Isso era mais do que apenas uma celebração cultural. Era um evento de relações públicas meticulosamente planejado. "Estamos verdadeiramente honrados em fazer parte disso." Ele respondeu com facilidade, adotando sua persona diplomática de forma fluida. Enquanto eram guiados para dentro, Jeremy observou a vibrante multidão ao seu redor. Representantes de pelo menos 20 espécies diferentes se misturavam sob as hipnotizantes esculturas de luz flutuantes, criando uma atmosfera cativante. No coração das cúpulas, um estrado elevado aguardava, já ocupado por vários casais que se reuniram para a cerimônia de bênção. Luara se inclinou e sussurrou: "Seremos chamados em breve." Jeremy, sentindo uma onda de ansiedade, perguntou: "Cerimônia de bênção?" "Apenas um reconhecimento formal de nossa união", Mevra lhe assegurou, embora tipicamente tais declarações não fossem feitas na frente de uma multidão tão diversa. Nesse momento, um garçom se aproximou, oferecendo flautas cheias de um líquido azul cintilante. Jeremy hesitou, a incerteza piscando em seus olhos. "É completamente seguro para os humanos", Luara garantiu. "É uma bebida tradicional de fertilidade." Jeremy quase engasgou ao ouvir a menção de fertilidade. "Apenas simbólica", Mevra interveio, seus olhos brilhando com travessura. "Embora eu deva admitir que a bioquímica tem sua própria maneira de responder a isso." Antes que Jeremy pudesse fazer mais perguntas, um alienígena alto e magro, com pele cinza pálido, se aproximou. Vestido com trajes luxuosos e cercado por uma entourage respeitosa, era claro que ele ocupava uma posição de importância. "Ah, o homem com 2 esposas", ele comentou, sua voz suave e intrigante. Sua voz, surpreendentemente melódica apesar de seu comportamento severo, cortou a tensão na sala. "Eu sou Drax Vaughn, diretor executivo da Genix Corporation", ele anunciou. Seu arranjo certamente provocou uma reação e tanto. Jeremy sentiu uma onda de tensão passar por ele, mas conseguiu manter seu sorriso diplomático firmemente no lugar. "Sr. Vaughn, eu não tinha ideia de que nossos assuntos pessoais eram de alguma preocupação para a corporação", disse ela, com um toque de surpresa na voz. Vaughn, no entanto, permaneceu impassível. "Tudo relacionado à compatibilidade entre espécies é de grande interesse para a Genix", ele respondeu, seus olhos negros sólidos desprovidos de pupilas mudando para Luara e Mevra. "Especialmente quando os resultados são tão promissores." A maneira como Jeremy observava os gêmeos lhe enviava um arrepio pela espinha. Não era o desejo que o incomodava, era o olhar frio e clínico com que os encarava, como se fossem meros espécimes em vez de indivíduos. A combinação humana-azuriana demonstrou um notável alinhamento genético, continuou Vaughn. "Gostaríamos de acompanhar seu progresso mais de perto." "Progresso?" Jeremy perguntou, enquanto a boca sem lábios de Vaughn se contorcia em algo que poderia ser interpretado como um sorriso. "O progresso reprodutivo, é claro", ele acrescentou, enfatizando o objetivo fundamental de qualquer união. Ao lado dele, Jeremy percebeu Mevra se tensionar levemente. Quando se virou para olhar para ela, notou um brilho sutil de suor reluzindo em sua pele azul, mesmo que a temperatura estivesse bastante confortável. "Você está bem?" ele sussurrou. "É apenas um breve desconforto", ela respondeu, sua mão pressionando suavemente contra o abdômen. Vaughn observou a interação, seus olhos escuros se estreitando com preocupação. "Talvez nossa equipe médica devesse dar uma olhada nela. As fêmeas azurianas podem às vezes passar por rápidas mudanças fisiológicas após se ligarem a espécies compatíveis." "Isso não é necessário", Luara interveio firmemente,
aproximando-se de sua irmã. Vaughn puxou um pequeno dispositivo de escaneamento, uma ferramenta de diagnóstico básica. Não, Jeremy afirmou, posicionando-se entre Vaughn e os gêmeos. Minhas esposas não são objetos de pesquisa, Jeremy afirmou, sua voz firme. A expressão do executivo tornou-se fria. Você parece não entender a situação, Sr. Wayne. Seu contrato com a Stellar Bonds inclui disposições para monitoramento médico. Não sem consentimento, Jeremy retrucou, utilizando seu treinamento diplomático para manter a compostura intacta. Nesse momento, um sino ecoou pela sala, interrompendo seu tenso impasse. Atenção a todos os casais recém-formados, por favor, dirijam-se ao altar de bênçãos, anunciou uma voz melódica que ecoou pelo ar. Devemos ir, Luara insistiu, puxando gentilmente Jeremy para longe de Vaughn, enquanto se dirigiam ao altar, onde Mevra sussurrou urgentemente. Algo está acontecendo comigo, com nós dois. Eu sinto mudanças dentro do meu corpo. Que tipo de mudanças? Jeremy perguntou, alarmado. O tipo que não deveria acontecer tão rapidamente. Luara respondeu, sua voz tensa. A menos que o quê? A menos que a bebida da fertilidade fosse meramente um símbolo, concluiu Mevra. Antes que Jeremy pudesse responder, eles chegaram ao dia designado, onde uma sacerdotisa idosa adornada em azul os aguardava. Enquanto tomavam seus lugares, Jeremy avistou Vaughn, imerso em discussão com vários membros da segurança. Seus olhares estavam fixos nos gêmeos enquanto a cerimônia de bênção começava. A sacerdotisa acenou graciosamente com frondes luminosas sobre cada casal, criando uma atmosfera encantadora. Quando ela finalmente se aproximou de Luara e Mevra, seus olhos se arregalaram de surpresa ao ver as frondes deslizarem sobre eles, insinuando algo extraordinário. A bênção já está se manifestando, ela declarou com uma voz poderosa, enviando uma onda de murmúrios pela multidão. Esses sindicatos realmente deram frutos. Suas palavras acenderam uma onda de conversa animada entre o público, enquanto um drone de câmera se aproximava para uma visão mais detalhada. O que isso significa? Jeremy sussurrou, sua voz carregada de pânico. Significa que estamos grávidas, respondeu Luara, seu tom uma mistura de admiração e apreensão. O peso do momento se instalou sobre os dois, e de repente, parecia que o mundo inteiro estava ciente do segredo deles. Do outro lado da sala, Vaughn já estava se aproximando deles, flanqueado por seguranças e o que parecia ser pessoal médico. Precisamos sair, declarou Jeremy, decidindo-se. Ao descerem do estrado, uma porta lateral se abriu silenciosamente, revelando o conselheiro Price. Dessa forma, ela insistiu, sua voz mal acima de um sussurro. Eles passaram pela porta exatamente quando a equipe de segurança de Vaughn chegou ao estrado, encontrando-se em um corredor de serviço mal iluminado. Sigam-me, Price ordenou, com urgência na voz. Descobrimos a verdade sobre o que a Genix realmente está fazendo, e vocês três agora são seus ativos mais valiosos. Ele os guiou por um labirinto de áreas de serviço, os ecos de seus perseguidores se afastando na distância atrás deles. Luara e Mevra se moveram com uma agilidade inesperada, apesar do recente anúncio de sua condição. Jeremy, no entanto, não pôde deixar de notar os olhares preocupados que elas trocavam. Dentro, Price assumiu o controle, guiando-as para o que parecia ser uma sala de manutenção. À medida que Jeremy Shaw se aproximava, encontrou Kellen esperando dentro. A expressão despreocupada, que geralmente adornava o rosto de Kellen, havia sido substituída por um olhar de determinação sombria. Seu filho da Jeremy exclamou, lançando-se contra seu amigo. Mas antes que ele pudesse alcançá-lo, Price se colocou entre eles. Ele está conosco, ela explicou rapidamente, sua voz cortando a tensão. Tem sido assim desde o começo. Você armou para o Mav, Jeremy acusou, seus olhos se estreitando enquanto ele lançava um olhar fulminante para Kellen. Eu tive que fazer isso, Kellen retrucou, mantendo sua posição. Precisávamos de alguém que a Genix visse como valioso, mas que não levantasse suspeitas. Um diplomata humano sem laços familiares era a escolha perfeita. Antes de continuarmos, apenas um pedido. Por favor, inscreva-se em nosso canal.
Isso realmente nos ajuda a continuar. Então, todo esse casamento foi uma armação? Não exatamente. Kellen ativou uma exibição holográfica, revelando a instalação Stellar Bonds. Eu trabalhava para a inteligência da Terra e, por anos, estávamos monitorando a Genix, nutrindo suspeitas de que eles estavam envolvidos em experimentos genéticos ilegais. Quando eles introduziram os títulos estelares como uma fachada, eu me posicionei como gerente de relações com clientes. E você me transformou em seu peão involuntário, disse Jeremy amargamente. Kellen respondeu: eu te fiz parte de algo significativo. Algo que tem o potencial de salvar inúmeras vidas. Laura avançou, sua mão descansando instintivamente de forma protetora sobre seu abdômen. O que exatamente a Genix está tramando? Ela perguntou, sua voz carregada de preocupação. A expressão de Kellen escureceu enquanto ele respondia. Eles estão criando embriões híbridos humanos e azurianos em um laboratório. Eles estão nisso há anos, mas toda vez os embriões falham após apenas algumas semanas de desenvolvimento. Por quê? Jeremy perguntou, sua raiva momentaneamente eclipsada por uma onda de curiosidade. Porque eles estão tentando criar os agentes de infiltração perfeitos, explicou Price. Antes de seguir, só um pedido. Se inscreva no canal. Isso nos ajuda muito a continuar. Esses seres se assemelham aos Azurians, mas possuem padrões cognitivos humanos, tornando-os excepcionalmente adequados para a espionagem em territórios humanos. Mas eles falharam todas as vezes, Kellen continuou, sua voz tingida de frustração. Há algo na concepção artificial que simplesmente não funciona. As sequências genéticas tendem a rejeitar umas às outras. Os olhos de Mivra se arregalaram ao compreender as implicações. A menos que a concepção aconteça naturalmente, ela concluiu, a realização se espalhando pelo seu rosto. Exatamente. Kellen assentiu, sua expressão séria. É exatamente por isso que eles desenvolveram o protocolo de altas necessidades reprodutivas para homens humanos. Tudo foi elaborado para promover a concepção natural entre humanos e azuis. À medida que o peso das palavras de Kellen se instalava, Jeremy sentiu uma onda de náusea tomar conta dele. Eles nos manipularam para fazer o que vem naturalmente, interveio Laura, segurando delicadamente sua mão. Seus motivos eram corruptos, mas o que aconteceu entre nós foi puro. O toque dela trouxe a ele uma sensação de calma, um lembrete do vínculo autêntico que haviam forjado apesar das circunstâncias desafiadoras ao seu redor. A bebida da fertilidade na cerimônia, Mivra explicou, não é meramente simbólica. Kellen acenou com a cabeça em concordância, acrescentando, não é apenas um acelerante. Esta mistura especial foi criada com um propósito, melhorar a concepção e promover o desenvolvimento inicial. Janik estava ansioso por resultados, e eles os queriam rápido. Foi por isso que a sacerdotisa conseguiu perceber tão rapidamente, murmurou a loura, sua voz mal acima de um sussurro. Jeremy caminhava pela sala apertada, sua mente acelerada enquanto tentava processar tudo. O que fazemos agora? Genix está ciente de que as gêmeas estão grávidas, e elas nunca cessarão sua busca por nós. É por isso que estamos levando você para o complexo seguro da Embaixada Humana, explicou Price. A partir daí, podemos organizar o transporte para fora do planeta. E então o quê? Jeremy insistiu, sua voz cheia de ceticismo. Viver como fugitivos? Kellen balançou a cabeça, sua expressão resoluta. Não, respondeu firmemente. Nós aproveitamos os eventos que ocorreram para levar Genix à justiça. A existência de seus filhos híbridos concebidos naturalmente serve como uma prova inegável de seu programa de experimentação ilícita. Um profundo silêncio envolveu a sala, enquanto o peso dessa revelação se instalava. Jeremy olhou para Laura e Mivra, suas amadas esposas e mães de seus filhos, e uma onda de feroz proteção o envolveu. Precisamos nos mover. Laura insistiu, seus olhos se movendo rapidamente para seu comunicador. Nosso transporte está esperando. Enquanto se preparavam para sair, Laura de repente se curvou, ofegante de dor. O que há de errado? Jeremy perguntou, apressando-se para ficar ao seu lado. O acelerante. Mivra explicou, sua expressão refletindo o desconforto de Laura. Nossos corpos não foram feitos para lidar com essa progressão rápida. Kellen murmurou uma maldição entre os dentes,
percebendo que a situação havia se tornado mais complicada. Eles precisariam de atendimento médico em breve. A embaixada tinha uma instalação médica, ele se assegurou. Enquanto isso, Jeremy entrou para ajudar Laura, segurando-a enquanto ela lutava para recuperar o equilíbrio. "Você consegue?" Ela perguntou com a cabeça acenando com determinação. "Os azerianos são mais fortes do que aparentamos." A voz de Jeremy era suave ao responder. "Sempre admirei isso em sua espécie," o que trouxe um sorriso ao rosto dela, mesmo em meio à sua inquietação. Eles navegaram por mais um conjunto de corredores, finalmente chegando a uma área de estacionamento subterrânea, onde um transporte não identificado os aguardava. À medida que se aproximavam do veículo, Mivra parou abruptamente. "Estamos sendo rastreados", declarou ela, com os olhos distantes, como se estivesse sintonizada em um som que apenas ela podia perceber. "Como você sabe?" Price perguntou, com a voz carregada de urgência. "Eu posso sentir isso", Mivra disse, colocando a mão suavemente em seu estômago. "As mudanças em meu corpo intensificaram meus sentidos naturais de Azerian." Kellen examinou-os rapidamente com um dispositivo portátil. "Ela está certa", ele confirmou. "Há um rastreador na bebida de fertilidade que eles consumiram. Você consegue bloqueá-lo?" Jeremy perguntou, com urgência na voz. Kellen rapidamente ajustou o dispositivo, gerando um campo de interferência localizado. "Mas não vai durar muito", ele avisou. Sem perder mais um momento, eles correram para o transporte, que rapidamente decolou e se misturou ao movimentado tráfego aéreo da cidade. Jeremy se viu acomodado entre Laura e Mivra, com os braços envolvendo cada uma delas, sentindo seus corpos tremendo levemente. "Sinto muito", ele murmurou, sua voz mal acima de um sussurro. "Eu nunca tive a intenção de te colocar em perigo." Laura se apoiou em seu ombro, sua presença o estabilizando. "Nós escolhemos isso." Ela o lembrou suavemente. "E nós escolhemos isso novamente." Mivra disse, gentilmente pegando sua mão e colocando-a em seu abdômen. "Sente isso. Esse é nosso filho, seu e meu." Ela guiou sua outra mão até seu estômago, enfatizando a conexão entre eles. "Eles valem a pena lutar por eles." O simples gesto tocou profundamente o coração de Jeremy. O que havia começado como um arranjo incomum floresceu em algo verdadeiramente precioso. Uma família forjada contra todas as probabilidades. "Nós os protegeremos", ele prometeu a todos. Enquanto o transporte acelerava em direção ao complexo da Embaixada Humana, Jeremy não conseguia se livrar da sensação de que, apesar do perigo que enfrentavam e da manipulação que os unira, ele não mudaria uma única coisa: sua família não convencional, criada por alienígenas corporativos com intenções sombrias, era um produto das circunstâncias. No entanto, o amor que florescia entre eles era inegavelmente genuíno e profundamente humano. O complexo da Embaixada Humana erguia-se diante deles, uma fortaleza formidável feita de titânio brilhante e vidro reforçado. A bandeira da Terra tremulava orgulhosamente, um símbolo de unidade e força. À medida que o transporte se aproximava, Jeremy sentiu uma breve sensação de alívio, mas esse sentimento rapidamente se dissipou quando o sistema de comunicação do transporte estalou e ganhou vida. "Atenção, todo o pessoal diplomático." Uma voz urgente ecoou pelos corredores. "A embaixada está agora sob lockdown." As forças de segurança da Genix Corporation cercaram o perímetro, afirmando sua autoridade sob a Regulamentação de Comércio Interestelar 47B. "O que diabos é a Regulamentação 47B?" Jeremy exigiu, sua voz carregada de frustração. "É sobre a proteção corporativa da propriedade intelectual", Price respondeu, seu tom sombrio. "Eles estão afirmando que suas esposas e suas gravidezes são consideradas propriedade genética." Kellen soltou uma série de xingamentos coloridos em resposta. Vorn claramente tem laços dentro da Autoridade de Comércio Galáctico. Seus movimentos superaram nossas expectativas. Enquanto Jeremy olhava através da tela de visualização, ele notou as embaixadas cercadas por forças de segurança Genix, fortemente armadas, um lembrete contundente das apostas em jogo.
Vários transportes diplomáticos estavam aterrados nas proximidades, seus ocupantes sendo afastados com frustração. Não podemos pousar lá agora, declarou Price, redirecionando rapidamente o transporte. Precisamos de outro plano. Luar, fazendo uma leve careta ao ajustar sua posição no assento, sugeriu: e quanto ao consulado azuriano? Meu povo nunca nos entregaria a interesses corporativos, argumentou Kellen, sua voz firme. É arriscado demais. A Jennings provavelmente já garantiu todos os postos avançados oficiais de alienígenas. Jeremy olhou para a embaixada sitiada, seus instintos diplomáticos entrando em alta velocidade, enquanto ele contemplava sua situação precária. Não precisamos de outro esconderijo. Precisamos de aliados, declarou ele, voltando seu olhar para Price. Você pode nos levar ao Centro de Comunicação Interespécies. A expressão do conselheiro mudou para uma de surpresa. O ICAT? Isso é apenas uma instalação de transmissão. Exatamente. Jeremy respondeu, sua voz firme. Neste momento precisamos fazer nossas vozes serem ouvidas. Uma expressão de realização se espalhou pelo rosto de Kellen. Brilhante. Vorn está usando canais oficiais para te rastrear. Vamos inverter as coisas e usar a opinião pública para rastreá-lo em vez disso. O transporte mudou de direção, desviando da embaixada e descendo em direção ao movimentado distrito comercial, onde o Centro de Comunicação Interespécies operava incansavelmente. Uma instalação de transmissão neutra utilizada por todas as espécies, dia e noite. Conforme se aproximavam, Mivra de repente ofegou, sua mão agarrando instintivamente seu abdômen. O que há de errado? Jeremy perguntou alarmado. O acelerante, ela respondeu, sua voz tensa e pontuada por dentes cerrados. Nossos corpos estão se adaptando, mas o processo é incrivelmente intenso. Luar segurou a mão de sua irmã, seus dedos entrelaçando-se em um laço apertado. Podemos sentir as mudanças, ela disse suavemente. As crianças estão crescendo tão rápido. A testa de Jeremy se franziu de preocupação enquanto ele perguntava: você conseguirá entrar? Mivra endireitou a postura, seus olhos brilhando com uma determinação inabalável. Nós somos Zuri, mulheres que geram filhos híbridos humanos. Nossa força supera qualquer coisa que o acelerante Jennings poderia criar. Seu orgulho feroz encheu o coração de Jeremy com calor e admiração. Inclinado, ele a beijou ternamente, sussurrando: essa é minha esposa. Luar brincou ao limpar a garganta. E quanto à sua outra esposa? Ela perguntou com um brilho provocador nos olhos. Jeremy se virou para ela, um sorriso se espalhando pelo seu rosto, e capturou seus lábios em um beijo apaixonado. Ambas as minhas incríveis esposas, ele respondeu, sua voz cheia de calor. No entanto, seu momento de intimidade foi abruptamente interrompido quando o transporte pousou na plataforma de acesso público do ICH. Temos companhia, Kellen avisou, seu dedo apontando para o monitor de segurança que exibia veículos genéticos convergindo de várias direções. Vorn deve ter nos rastreado, apesar da interferência, disse Price, com urgência na voz. Precisamos nos mover rápido. Eles correram do transporte, com Jeremy oferecendo seu apoio a ambas as mulheres, enquanto elas se orientavam em direção à entrada. Uma vez dentro, foram recebidos por um vibrante centro de atividades. Jornalistas e locutores de uma multitude de espécies estavam ocupadamente engajados em várias estações, cada um contribuindo para a atmosfera animada. Price os guiou em direção a uma cabine de transmissão segura, sua autoridade evidente ao afirmar: tenho autorização para comunicações diplomáticas de emergência. Enquanto navegavam pelas instalações, olhares curiosos seguiam seu grupo em comum. Muitos olhares foram especialmente atraídos por Luar e Mivra, cuja pele azul irradiava um brilho etéreo que parecia cintilar com uma nova esplendor. Sua pele, Jeremy sussurrou, está mudando. São as gravidezes. Luar explicou suavemente. As mulheres azerianas desenvolvem uma bioluminescência durante a gestação. Normalmente é bastante sutil, mas com o acelerante, nosso brilho único está chamando atenção. Exatamente o que precisamos evitar. Enquanto caminhavam pasto a um grupo de jornalistas inseto-brinquedo, Jeremy avistou algo surpreendente. Em vez de notificar a segurança, os alienígenas pareciam estar intencionalmente obstruindo a visão das câmeras de segurança.
Eles estão nos ajudando. Mivra sussurrou com espanto. Nem todos estão a favor da expansão corporativa. Kellen observou. Eles chegaram à cabine de transmissão exatamente quando os alarmes soaram por toda a instalação. Através das paredes transparentes, Jeremy avistou as forças de segurança de Janet invadindo o saguão principal. Estamos ficando sem tempo, Price alertou, ativando o sistema de comunicação. Essas cabines irão transmitir em todas as principais redes do setor. Jeremy respirou fundo, organizando seus pensamentos enquanto se posicionava em frente à câmera. Preciso fazer isso valer a pena. Jeremy pensou consigo mesmo, sentindo o peso do momento. Apenas seja você mesmo. Luar incentivou, apertando a mão dele de forma reconfortante. Mostre a eles o que realmente significa ser humano. Quando a luz de transmissão começou a piscar, Jeremy se virou para encarar a câmera, exalando uma autoridade calma que sempre o tornara um diplomata habilidoso. Meu nome é Jeremy Wayne, e eu atuo como o elo diplomático humano para o setor Próxima. Neste momento estou falando com você do Centro de Comunicação entre Espécies, onde forças da corporação de Janet estão fazendo uma tentativa ilegal de deter tanto a mim quanto minhas esposas azurianas. Ele sinalizou para Luar e Mivra se juntarem a ele, e eles entraram no quadro ao seu lado. O que começou como uma intrigante troca cultural por meio de conexões estelares revelou uma realidade preocupante. A Genix tem se envolvido em experimentação genética ilegal, esforçando-se para criar híbridos humano-azurianos como potenciais agentes de infiltração. Fora da cabine, as forças de segurança estavam se aproximando, mas algo extraordinário estava se desenrolando. Uma diversidade de espécies alienígenas, jornalistas, técnicos e até visitantes curiosos uniu-se para criar uma barreira, efetivamente retardando o avanço das forças genéticas. Minhas esposas estão agora esperando filhos híbridos concebidos naturalmente, os primeiros de seu tipo. Jeremy continuou. A Genix quer reivindicá-los como propriedade intelectual. Eu faço esta pergunta a você. Seres vivos são realmente propriedade? As crianças são meros experimentos? É esse o tipo de galáxia que desejamos habitar? Luar representa um passo à frente em nossa jornada. Os azurianos sempre valorizaram a harmonia entre as espécies, e o que a Genix fez é uma violação flagrante dos princípios mais sagrados da vida. Mivra juntou-se a seu lado, e juntos, fizemos a escolha consciente de abraçar nosso vínculo com o nosso marido humano. Nossos filhos não são meras posses. Eles representam a promessa do futuro. A câmera se moveu para revelar o impasse crescente no saguão, onde espécies que normalmente tinham pouca interação agora estavam unidas contra as forças dos genéticos. Isso não diz respeito apenas a nós, a Nusa Kibatiwara, concluiu Jeremy. Diz respeito a todos nós, cada espécie, cada mundo. Enfrentamos uma escolha crucial. Podemos nos unir para reivindicar nosso direito de moldar nossos próprios futuros, ou podemos renunciar a esse direito em favor de corporações que nos veem como nada mais do que recursos genéticos. A transmissão concluiu-se exatamente quando a porta da cabine se abriu. Os músculos de Jeremy se tensionaram, preparando-se instintivamente para proteger suas esposas. No entanto, em vez da temida segurança Genix, uma delegação de diversos representantes alienígenas entrou. Um alienígena corpulento e de 6 braços proclamou: a Guilda dos Mercadores oferece santuário. O consórcio acadêmico garantirá cuidados médicos para suas esposas, anunciou uma figura alta e esguia com pele iridescente. Um a um, representantes de uma diversidade de espécies e organizações se apresentaram, cada um estendendo suas ofertas de proteção e apoio. Kellen Grinda, Jeremy observou. Parece que você iniciou um incidente diplomático entre espécies. Não, Jeremy respondeu, seu olhar fixo no número crescente de alienígenas formando um círculo protetor ao redor deles. Acredito que, na verdade, comecei uma aliança entre espécies. Do lado de fora, Vorne havia chegado, seu rosto contorcido de fúria, ao testemunhar seu plano meticulosamente elaborado, se desmoronando diante da força avassaladora da opinião pública e da solidariedade inesperada. A instalação médica do consórcio acadêmico se erguia como um testemunho das maravilhas da saúde interespécies, um farol de esperança que agora ameaçava desmantelar suas ambições.
Um complexo brilhante aninhado dentro de uma biosfera artificial, meticulosamente elaborado para atender às necessidades fisiológicas de uma diversidade de espécies. Nos últimos 12 horas, havia se transformado em uma fortaleza, protegida por uma aliança inesperada de forças de segurança alienígenas. Dentro de uma câmara de parto especializada, Jeremy caminhava ansiosamente. O acelerante havia impulsionado as gestações de Luara com Mivre a um ritmo impressionante, o que deveria se desenrolar ao longo de meses. Em vez disso, progrediu em apenas alguns dias. "Você vai fazer um buraco no chão", Kellen comentou, embora sua própria expressão revelasse uma ponta de preocupação. "Não deveríamos estar passando por isso tão rapidamente", Jeremy respondeu, passando a mão pelo cabelo bagunçado. "Parece antinatural. Tudo sobre essa situação está fora de equilíbrio." A voz de Price cortou a tensão de seu lugar no terminal de comunicação. No entanto, a equipe médica insiste que ambos estão estáveis. Nesse momento, um suave toque sinalizou uma transmissão chegando. A expressão de Price escureceu enquanto ela lia a mensagem. "Vaughn está solicitando falar com você diretamente." Sozinho na sala, a mandíbula de Jeremy se tensionou com a notícia. "Coloque-o na linha", ele ordenou. O display holográfico piscou e ganhou vida, revelando o rosto magro de Vaughn, marcado pela urgência. Apesar de sua situação atual, o executivo da Jennings exibia um ar de superioridade gelada. "Sr. Wayne", ele começou, indo direto ao ponto. "Serei direto. Sua manobra de relações públicas provou ser não apenas inconveniente, mas, em última análise, fútil. Do meu ponto de vista, parece bastante eficaz", respondeu Jeremy com o tom firme. "Suas forças de segurança não conseguem nem pisar neste distrito no momento." Ele descartou a noção de um revés temporário com um gesto casual de seus longos dedos cinzentos. "Mas não estou aqui para debater táticas. Estou apresentando uma solução que beneficiará todos os envolvidos. Estou aqui para ouvir." Minha equipe de cientistas examinou minuciosamente os dados de rastreamento de suas esposas. Eles descobriram que o acelerante está induzindo instabilidade molecular nos embriões híbridos. Sem nossa intervenção, a probabilidade de complicações fatais durante o parto é de impressionante 70%. Jeremy sentiu um frio percorrer seu corpo. "Você está mentindo", disse ele, a descrença estampada em seu rosto. "Estou?" Vaughn respondeu, sua boca sem lábios se contorcendo em algo que só poderia ser descrito como um sorriso. "Verifique os sinais vitais deles. A bioluminescência está se intensificando além dos parâmetros normais, não está? As temperaturas corporais deles estão flutuando?" Jeremy lançou um rápido olhar em direção à câmara médica, onde ambas as mulheres realmente estavam irradiando um brilho cada vez mais intenso. Sua pele azul brilhava, pulsando com ondas de luz. "Eu possuo um dispositivo de estabilização", continuei, "especificamente projetado para a genética híbrida humano-azuriana. Estou preparado para oferecê-lo em troca de oportunidades de pesquisa exclusivas e acesso às crianças após o nascimento delas." "Você realmente está considerando experimentar com meus filhos?" Jeremy growled. Eu perguntei, minha voz firme, mas impregnada de descrença. "Eu quero entendê-los. Explorar a notável jornada que eles fizeram para nascer corrigidos e prosperar. Eles simbolizam um avanço que levou décadas para ser alcançado. Imagine o valor científico da existência deles. Mas eles não são meros espécimes." Jeremy interveio, seu tom firme. "Eles são crianças, minhas crianças." A expressão de Bourne se tornou séria. "Então talvez você fique intrigado com minha oferta alternativa. Ativei um disruptor genético especializado, ajustado com precisão para atingir assinaturas de DNA híbrido humano-azuriano em um raio de 10 quilômetros. Se ativado, isso levaria a um colapso genético imediato em qualquer híbrido", afirmou ele de maneira factual. "Você mataria crianças inocentes?" Price interveio, sua voz cheia de horror. "Eu protegeria a propriedade intelectual da minha empresa", respondeu ele friamente, desprovido de qualquer remorso. "Você tem 1 hora para tomar uma decisão." A transmissão terminou, deixando um silêncio denso pairando no ar. "Ele está blefando", disse Kellen, embora sua voz tremesse de dúvida. "Não podemos correr esse risco", respondeu Jeremy firmemente.
Alerta a equipe médica sobre as potenciais complicações e reúna todas as informações que temos sobre disruptores genéticos. Antes que alguém tivesse a chance de responder, um chamado urgente ecoou da câmara de parto. Jeremy apressou-se para dentro, apenas para encontrar Luara e Mivra, ambas em pleno trabalho de parto. Seus corpos brilhavam com uma intensa luz azul-branca, projetando sombras assombrosas que dançavam pelas paredes da sala. Jeremy, Luara ofegou, com os olhos arregalados enquanto estendia a mão para ele. O calor de sua pele, geralmente tão fria, parecia fogo contra sua palma. Estou aqui, ele a tranquilizou, passando entre as duas camas para segurar firmemente as mãos de ambos. Você vai ficar bem. Todos, algo não está certo. Mivra sussurrou, sua voz carregada de preocupação. Eu posso sentir isso. As crianças estão brigando. Enquanto falava, o médico-chefe, uma entidade de múltiplos membros com olhos compostos, se aproximou de Jeremy. O acelerante gerou padrões de energia incomuns dentro dos fetos. Ele explicou, com um tom grave. Pareciam estar criando algum tipo de campo defensivo. Defensivo contra o quê? Jeremy se perguntou em voz alta. A resposta era incerta, mas claramente estava afetando a mãe. Jeremy não conseguia afastar o pensamento da ameaça de Warren. Poderia ser que o disruptor genético já estivesse em operação? Seus filhos não nascidos já estariam lutando por suas vidas? Uma súbita comoção do lado de fora chamou sua atenção. Através da parede transparente, ele avistou Kellen em uma discussão acalorada com vários oficiais de segurança. Ele se esforçou para manter o foco neles. Antes de sair, Jeremy se virou para o médico e perguntou: O que está acontecendo? As forças Genix estão se mobilizando, respondeu Kellen, com a voz carregada de preocupação. Eles montaram algo no perímetro do distrito. Nossos sensores não conseguem identificar o que é, mas está emitindo radiação incomum. O disruptor, Jeremy, de repente entendeu que ele não estava blefando. Um grito de dor ecoou da câmara de parto, trazendo-o de volta à realidade. Luara estava completamente dilatada, seu corpo arqueando em resposta às contrações que se intensificavam. Miura estava prestes a chegar. Eles estavam chegando agora, anunciou o médico, referindo-se a ambos. O que aconteceu a seguir foi um turbilhão de atividades. O jargão médico girava em torno de Jeremy, palavras que ele não conseguia entender, enquanto a urgência da situação se desenrolava nos movimentos mais intensos que ele já havia testemunhado. Apesar do caos do lado de fora e das ameaças iminentes de Warren, o milagre do nascimento mantinha seu foco completo, atraindo-o para seu profundo significado. Luara deu as boas-vindas ao seu primeiro filho no mundo, um bebê menino perfeito, com pele delicada de um azul pálido, cabelo loiro desgrenhado e olhos strikingly humanos. Seu choro ecoou forte e desafiador, preenchendo o ambiente com vida. Enquanto o bebê era gentilmente colocado em seu peito, ela sussurrou seu nome, Tallinn, sentindo uma conexão instantânea com seu filho recém-nascido. Seu nome é Tallinn. Poucos momentos depois, Miura deu as boas-vindas ao segundo menino ao mundo. Ele tinha uma semelhança impressionante com seu primo, mas havia algo único nele. Sua pele era de um tom mais escuro, um azul profundo que o destacava. Em seu ombro, uma marca de nascimento em forma de crescente da terra acrescentava à sua individualidade, marcando-o como especial desde o início. Kiran, com lágrimas de alegria escorrendo pelo rosto, tomou uma decisão que refletia sua força, assim como a de seu pai. Jeremy estava entre eles, com o coração transbordando de amor e orgulho. Ao colocar uma mão em cada criança, ele sentiu uma peculiar sensação de formigamento percorrendo seu corpo, um testemunho do profundo laço que compartilhavam. A pele do menino brilhava sob seu toque, e por um breve momento ele poderia jurar que sentiu algo profundo, uma conexão, uma faísca de reconhecimento. Senhor, o médico interveio urgentemente. As crianças estão irradiando uma assinatura de energia que eu nunca vi antes e está se intensificando. Do lado de fora, alarmes soavam urgentemente enquanto Kellen corria para dentro da sala. O dispositivo genético acabou de ser ativado. Precisamos evacuar imediatamente. O pânico pairava no ar, mas o médico se manteve firme, insistindo. As mães não podem ser movidas ainda.
Jeremy olhou para seus filhos recém-nascidos e, em seguida, voltou seu olhar para suas mães. Naquele momento, uma decisão se solidificou em sua mente. "Não vamos fugir", declarou firmemente. "Vorn quer essas crianças porque elas são extraordinárias. Vamos descobrir quão extraordinários eles realmente são." Enquanto ele segurava os 2 bebês em seus braços, sentiu aquela conexão peculiar entre eles se aprofundar. A pele do menino começou a irradiar um brilho brilhante, pulsando em perfeita harmonia com o ritmo de seu batimento cardíaco. "O que você está fazendo?" O príncipe exigiu da porta, sua voz aguda de preocupação. "Confiando em meus filhos", Jeremy respondeu, sua voz firme mesmo enquanto seu coração acelerava. "E demonstrando a Vorn o que acontece quando você ameaça a família de um humano." À medida que o disruptor genético ganhava vida, toda a instalação médica tremia com uma intensidade inquietante. Equipamentos de monitoramento explodiam em uma enxurrada de avisos piscantes, enquanto ondas invisíveis de radiação direcionada surgiam pelas defesas do edifício, rompendo seu núcleo. Mas então, algo extraordinário aconteceu. No abraço de Jeremy, Tallinn e Kellyn começaram a irradiar um brilho encantador, sua pele recém-nascida, uma fusão perfeita de genética humana e azuriana, pulsando com uma energia vibrante. Essa energia irrompeu para fora, criando anéis concêntricos hipnotizantes de luz azul-branca que iluminavam o espaço ao seu redor. "Notável", sussurrou o médico, seus olhos compostos se alargando em espanto. "Eles estão gerando um campo protetor." A energia irradiando dos bebês cresceu mais forte, expandindo-se para envolver não apenas Jeremy, mas também Luara e Mivra, formando uma cúpula cintilante que cercava toda a família. "O que está acontecendo?" Luara perguntou semanalmente de sua cama, estendendo a mão em direção ao filho. "Eles a estão protegendo", Jeremy percebeu, sua voz tingida de admiração. Era como se eles entendessem instintivamente que estavam sob ameaça. Fora da câmara de parto, o caos reinava enquanto os sistemas da instalação falhavam sob a influência do disruptor. No entanto, dentro do domo protetor, tudo permanecia sereno e estável. O rosto de Kellyn era um turbilhão de pânico e admiração enquanto ele absorvia a cena diante de si. Os efeitos do disruptor estavam voltando com força total. As forças da Genix estavam desmoronando como uma casa de cartas, seu equipamento chiando e falhando ao redor deles. "São os meninos", disse Jeremy, olhando para seus filhos com um orgulho crescente. "Eles não estão apenas resistindo ao ataque, estão habilidosamente revertendo-o contra o agressor." Em uma surpreendente demonstração de consciência para um recém-nascido, os olhos do bebê se abriram amplamente, fixando-se no olhar do pai com um inconfundível senso de reconhecimento. Com um sentimento de orgulho maternal, Mivra observou a notável combinação da determinação humana e da biologia adaptativa azeriana. Uma combinação perfeita. De repente, o sistema de comunicação da instalação estalou e a voz de Vaughan emergiu, agora desprovida de sua habitual compostura. "O que você fez? O feedback do disruptor está causando estragos em nossos sistemas." Jeremy se aproximou da unidade de comunicação, segurando suavemente seus filhos em seus braços. "Eu não fiz nada, Vaughan. Mas meus filhos, por outro lado, deixaram claro que se recusam a ser os alvos da destruição." "Impossível. Existem bebês", Jeremy exclamou, sua voz cheia de descrença. "Eles são híbridos humanos azerianos, nascidos do amor, não criados em um laboratório. E aparentemente, essa distinção faz toda a diferença." Enquanto observavam através das janelas da instalação, testemunharam as forças Genix recuando em caos, suas armas e equipamentos falhando de maneira espetacular. O disruptor, agora claramente visível como um dispositivo vermelho brilhante empoleirado em um telhado próximo, de repente explodiu em uma deslumbrante explosão de faíscas. "Parece que sua propriedade intelectual tem algumas objeções fortes a ser possuída", comentou Jeremy, sua voz impregnada de uma mistura de intriga e diversão. "Aqui está a minha contraproposta. Entregue-se às autoridades galácticas e prometo poupar sua corporação de ser desmontada peça por peça pelo meu filho recém-nascido." A comunicação cortou-se de repente, deixando um silêncio tenso em seu rastro.
Momentos depois, Price recebeu a confirmação de que o transporte de Vaughn estava deixando o planeta em velocidade de emergência. Ele está fugindo, declarou ela, com um tom de satisfação na voz. Mas não por muito tempo, Kellan interveio. A inteligência da Terra já apresentou acusações ao Conselho Galáctico. Com as evidências que reunimos, juntamente com sua tentativa de implantar uma arma genética em uma área civil, ele achará impossível operar neste setor novamente. À medida que a crise começava a desaparecer, a aura protetora que cercava os meninos lentamente diminuía, deixando apenas um brilho tênue envolvendo suas pequenas formas. O médico realizou exames abrangentes e declarou que ambos os bebês estavam em perfeita saúde, embora notavelmente extraordinários. A estrutura genética deles alcançou um estado de estabilidade, explicou o médico de múltiplos membros. Os efeitos da excelência foram neutralizados, provavelmente devido à descarga de energia. Eles parecem estar se desenvolvendo normalmente agora, mas exibem habilidades que nunca documentamos antes. Eles sempre terão essas habilidades? Luara perguntou, segurando Taline suavemente contra seu peito. O médico hesitou antes de responder. É incerto. No entanto, sua composição genética indica que é provável que continuem a apresentar esses traços únicos. Eles incorporam um ramo evolutivo completamente novo, nem totalmente humanos, nem completamente azurianos, mas algo maravilhosamente único. 6 meses depois, Jeremy se viu de pé na varanda de sua nova casa, situada em um mundo de colônia tranquilo que era co-administrado tanto por humanos quanto por azurianos. Atrás dele, a suave melodia da tradicional canção de ninar azuriana de Luara flutuava pelo ar, entrelaçando-se com os sons reconfortantes de Mivre se movimentando na cozinha enquanto preparava o jantar. Esse pano de fundo harmonioso o preenchia com uma profunda sensação de contentamento. Os meninos haviam crescido a um ritmo impressionante, uma característica de sua natureza híbrida única, e agora rastejavam energeticamente ao redor de seu cercadinho. De vez em quando acreditavam que ninguém estava olhando, se divertiam levitando seus brinquedos, adicionando um toque de magia aos momentos comuns. Kellan saiu para a varanda, um drink na mão, e o entregou a ele com um sorriso. O programa do Stellar Bond passou por uma reformulação completa, anunciou. Foram-se os dias daquelas necessidades reprodutivas ridículas. Agora cada partida é totalmente transparente e verdadeiramente voluntária. Com Vaughn considerado culpado em todas as acusações, seus bens foram confiscados e redistribuídos para suas vítimas. Kellan sorriu, observando que isso incluía um acordo substancial para sua família. Jeremy acenou com a cabeça em satisfação. Mas e os outros executivos da Genix? Em uma reviravolta dramática, a maioria se voltou contra uns aos outros, levando à dissolução da empresa. Kellan hesitou, um momento de incerteza pairando no ar. Havia mais uma informação crucial a ser compartilhada. O Conselho Galáctico criou um novo papel diplomático, embaixador para assuntos híbridos, e eles querem que você assuma essa posição importante. Eu? Quem poderia estar mais adequado para isso? Você já passou por tudo, e além disso, terá a família mais extraordinária da galáxia ao seu lado. Antes que Jeremy pudesse responder, ele sentiu braços quentes se envolverem em sua cintura por trás. Era Luara, pressionando-se contra ele. Seu cheiro agora familiar envolvendo-o como um abraço reconfortante. O jantar está quase pronto, ela sussurrou, plantando um beijo suave em seu pescoço. Talen aninhou-se confortavelmente em seus braços, enquanto Karen rastejava com determinação em direção ao pai. Esses pequenos também estão com fome, ela acrescentou com um sorriso. Jeremy pegou Karen no colo, admirando como tudo isso parecia tão natural agora. O que havia começado como um arranjo incomum orquestrado por alienígenas corporativos floresceu na mais autêntica forma de amor que ele já havia experimentado. Mais tarde naquela noite, depois que os meninos adormeceram e Kellan se despediu, Jeremy se viu envolto no caloroso abraço de suas duas esposas em seu quarto compartilhado. O que se desenrolou foi uma bela celebração de seu vínculo, terno, apaixonado e impregnado com o tipo de intimidade confortável
que apenas uma verdadeira conexão pode trazer. Nunca imaginei que essa consulta de matchmaking levaria a um momento tão profundo. Depois, Jeremy deitou-se entre eles, envolto em uma exaustão blissful. As observações da IA não estavam totalmente erradas. Mevera provocou, seus dedos traçando padrões de forma brincalhona em seu peito. Os homens humanos realmente possuem uma resistência notável, ela comentou com um brilho nos olhos. E criatividade. Luara acrescentou, um sorriso travesso dançando em seus lábios. Acredito que seja mais profundo do que isso. Jeremy disse, sua voz pensativa. Os humanos têm uma incrível capacidade de adaptação. Buscamos família em todos os cantos da vida, e uma vez que a encontramos, aguardamos com cada gota do nosso ser. Luara acenou com a cabeça, sua voz suave enquanto acrescentava, isso é o que mais me fascina na humanidade. Sua capacidade de amar não diminui quando você a compartilha. Na verdade, ela apenas se aprofunda. Enquanto eles lentamente adormeciam, Jeremy se viu contemplando o caminho incomum que os unira. O que começou como uma iniciativa corporativa voltada para o desenvolvimento de armas, inesperadamente forjou uma família. Um esforço para aproveitar o fundamental desejo humano pela reprodução levou a uma compreensão inovadora entre diferentes espécies. Como resultado, 2 meninos inocentes, nascidos de ambos os mundos, cresceriam em uma galáxia que estava mais unida, tudo graças à sua própria existência. Na manhã seguinte, enquanto Jeremy se preparava para aceitar oficialmente o cargo de embaixador, ele se viu cativado pela visão de seus filhos brincando alegremente à luz do sol. A pele deles ocasionalmente brilhava com aquela energia inconfundível, um lembrete de sua vitalidade juvenil. Não importa quais desafios o aguardavam, uma verdade ressoava dentro dele com uma certeza inabalável. O legado da humanidade não seria moldado pela ganância corporativa ou pela manipulação genética. Em vez disso, seria definido pelo amor, pela família e pelos laços inquebráveis forjados entre as estrelas. No final das contas, a IA alienígena estava certa sobre uma coisa. As necessidades humanas eram inegavelmente poderosas, mas se estendiam muito além da mera reprodução. Elas englobavam os profundos desejos de conexão, de um sentido de propósito e de uma família para chamar de sua. Ao abordar essas necessidades profundas, Jeremy desempenhou um papel fundamental na transformação da galáxia para melhor.